tarde a todos. Eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington, congrego aqui na Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro da Pituba. E a nossa querida irmã Luciana, nossa missionária, ela me convidou para trazer uma palavra sobre o perdão, irmãos. Então é um prazer muito grande, é um privilégio, é uma honra muito grande para mim estar aqui nesse momento, com essa oportunidade que me foi dada para falar sobre o perdão. O perdão, todos nós que aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o perdão do nosso Deus. Por quê? Porque ele diz que todo aquele que se arrepende de seus pecados, ele se torna um filho de Deus que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, e todos os nossos pecados foi lançado no fundo do mar do esquecimento. Aí nós nos tornamos novas criaturas. Então, meus irmãos, a importância de receber o perdão de Deus, porque quando nós éramos pecadores, a gente vivia segundo os desejos da nossa carne, mas hoje que nós já nos arrependemos, nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 47, diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então o Senhor Jesus está falando aqui de uma mulher que ela era uma pecadora e ela recebeu o perdão do nosso Deus. O Senhor Jesus, ele foi convidado para ir na casa, para ir almoçar com um fariseu. E aí, naquela época, quando recebiam um convite, as pessoas iam. E aí o Senhor Jesus, naquela casa ali, ele estava à mesa com o fariseu, e chegou aquela mulher pecadora, e ela estava estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Então aquelas pessoas que estavam ali, com o fariseu, que estavam ouvindo o Senhor Jesus disse: um certo credor tinha, vou ler a partir do verso 40, e respondendo Jesus disse a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual desses amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste algum água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. E não me desse ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Então, meus irmãos, o que é que a Bíblia fala? Essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus, no final, Jesus disse assim, no último versículo, que é o 50, diz assim: a tua fé te salvou, vá em paz. E aquelas pessoas estavam ali julgando entre si, dizendo: quem é esse que dizendo entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Então o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, porque ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então o Senhor Jesus sabe tudo que o homem pensa, ele sabe tudo que tem no coração do homem.
E o que é que Ele quer de cada um de nós? Arrependimento. Quando nós nos arrependemos, que a gente aceita Jesus como nosso único Senhor, Ele já perdoou todos os nossos pecados e fez de cada um de nós novas criaturas. Aqui no livro de Romanos, no Romanos capítulo 3, o que é que diz aqui Romanos 3, meus irmãos? Romanos 3, 23 diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, foi o único homem que não pecou nesse mundo, foi Jesus. Então, meus irmãos, aqui ainda no capítulo 5, ele diz assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ainda mais, tem outra palavra aqui ainda, Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós estamos aqui passando, de passagem aqui na terra. Jesus disse, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas se a gente não nos arrepender, nós não recebemos o perdão do nosso Deus. Então nós devemos perdoar a todos que têm nos ofendido. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, a oração que vocês devem fazer é a oração do Pai Nosso, que diz assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, é perdoando que se é perdoado. Perdoe, porque se você perdoa, você está fazendo um bem para você e para a pessoa que você está perdoando. E se você não perdoar, aquela pessoa, ele pode até lhe pedir o perdão. Você perdoa e você recebe, você é abençoado e a pessoa também passa a ser abençoada, porque é perdoando que se é perdoado. Amém? Deus abençoe a todos. E se eu for falar aqui aonde está o perdão, é muitos textos aqui na Bíblia sobre o perdão, irmãos. Então nós devemos perdoar, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.